Agora, dando continuidade ao nosso curso de Introdução a Neurociências, vamos falar sobre a neuroplasticidade. Eu gostaria de lembrar aqui, neste vídeo, que esse conteúdo é um conteúdo básico ligado ao conteúdo de Introdução à Neurociência, o curso básico 1, onde a gente falou sobre os lobos, falei sobre as funções executivas, sobre a memória, sobre a aprendizagem, tá? Não entrei a fundo sobre os neurônios, os axônios, as formações sinápticas, não falei esse conteúdo. Então agora a gente vai falar da neuroplasticidade. Vou citar aqui sobre os neurônios, os axônios, porém nós não vamos nos aprofundar nesse tema, tá ok? Nós vamos falar sobre o básico da neuroplasticidade, como ela ocorre, algumas dicas de neuroplasticidade e posteriormente no curso que fala sobre o aprofundamento em neurociências, vocês vão ver isso com mais objetivo, tá certo? Então vamos lá? Neuroplasticidade é um termo utilizado para a capacidade do cérebro de se transformar. No passado, os cientistas acreditavam que somente o cérebro de uma criança poderia se modificar, mas pesquisadores atuais descobriram que o cérebro está se modificando a todo momento, Nós estamos aí em constante mudança no nosso cérebro. Bom, nós temos aí alguns tipos de neuroplasticidade, Entre elas, existem duas principais formas por meio das quais ocorre essa neuroplasticidade. Quais são essas formas? Bom, uma delas é o brotamento, quando há o crescimento de uma área lesionada, uma área lesionada no cérebro, quando há o crescimento por meio de axônios. De uma forma simplificada, é uma forma de os axônios se alongarem em direção aos neurônios que se encontram afastados. Bom, a outra é a ativação de sinapses latentes. Neste caso, quando ocorre uma lesão ou destruição de estímulos cerebrais, sinapses que até então estavam adormecidas ficam ativas. Dessa forma, as necessidades do indivíduo são supridas. Bom, a neuroplasticidade se dá principalmente na infância, fazem que as crianças adquirem novos conhecimentos e comportamentos sociais de uma forma constante. Elas estão aí aprendendo o tempo todo através dos estímulos, através do meio que ela está inserida. Mas ela também ocorre na fase adulta. Mas quando isso ocorre, como, de que forma? Bom, de modo que os indivíduos se adaptem às suas necessidades, claro, é um processo diário, natural do corpo humano, mas na vida adulta ela entra em ação principalmente quando o indivíduo sofre lesões físicas ou cerebrais. Problemas como derrames, AVCs, traumas, acidente vascular, todos esses que eu citei agora, eles podem ocasionar a quebra, essas lesões, justamente para em que ocorra a neuroplasticidade, tá? Então, o cérebro, aconteceu a lesão, o cérebro não fica ali paradinho, tá? Bom, contudo, ela também é promovida por meio de novos aprendizados realizados pelo indivíduo, como aprender um novo idioma, trocar um instrumento, enfim. Geralmente, a neuroplasticidade ela ocorre através de lesões, como também, isso em fase adulta também, como também através de novos conhecimentos. Então, o que eu falo sempre é o seguinte: vamos estimular esse cérebro, através de uma leitura de um livro, de um curso novo, através de um instrumento, tocar um instrumento, através de um conhecimento de um novo idioma, enfim. Então, a gente precisa estimular constantemente esse cérebro para que ocorra essa neuroplasticidade. Enquanto mais esse cérebro for estimulado, melhor é. Bom, existem 5 tipos de neuroplasticidade. Temos aí a dendrítica, a axônica, a sináptica, a somática e a regenerativa. Bom, eu vou explicar assim, basicamente, bem rapidamente, o que cada uma delas fala, o que compõe cada uma delas. Só que nosso objeto de estudo aqui não é nos aprofundarmos desses termos, porque nós não estamos estudando, basicamente, um aprofundamento da neurociência, sim uma introdução da neurociência para que vocês entendam como esse cérebro ele funciona, como que ele
se adapta a novos estímulos, né? Como ele é estimulado, como que a gente faz para estimular esse cérebro para que o sujeito aprenda de uma forma melhor. Então, o nosso foco de estudo não são as lesões através das doenças, né? Nosso foco de estudo é através do estímulo que o professor, que o psicopedagogo irá fazer sobre essa criança. Bom, vamos explicar cada uma delas, tá? Temos aí a dendrítica. As espinhas dendríticas em que ocorrem as sinapses sofrem alterações em número, disposição, comprimento e densidade. Esse tipo de neuroplasticidade ocorre principalmente nas primeiras fases de desenvolvimento. Então, aí quando a criança está na fase de desenvolvimento, né, nos primeiros anos de vida, ocorre essa formação dendrítica, formando aí as sinapses, né, sofrendo alterações do número, tá, e da disposição, comprimento e densidade. Então, está no processo de crescimento, de formação, tá? Basicamente junto com a criança. Temos a axônica, que é a plasticidade inicial, que ocorre entre 0 e 2 anos de vida e é crucial para o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, nós temos aí na fase de 0 a 2 anos, né, a plasticidade axônica, que ocorre dentro desse prazo na formação dessa criança para o desenvolvimento. A sináptica, que é construída através da capacidade de alterações nas sinapses entre as células nervosas, podem se tornar mais fortes ou mais fracas, dependendo dos estímulos internos e internos. Olha como eu falo, como eu friso, quanto é importante o estímulo para essa criança, né? Como que é importante estimular cognitivamente, sensoriamente, para que essa criança tenha uma aprendizagem múltipla, uma aprendizagem ideal, significativa. Bom, temos aí a somática, que é a aptidão para regular o aumento ou morte das células nervosas, ocorre somente no sistema central embrionário e não está suscetível a influências externas. Então, essa somática não tem nada a ver com influências externas, tá? Ocorre lá no núcleo do sistema nervoso central. Vamos lá. Regenerativa, mais frequente no sistema nervoso periférico. A neuroplasticidade regenerativa é a capacidade de regeneração dos axônios lesados. Lembra ali no início quando eu falei sobre as lesões, sobre os traumas, sobre as demências, né? Ocorre justamente aí a neuroplasticidade nessa categoria aí chamada de regenerativa, que ela atua no sistema nervoso periférico, né? E ela regenera esses axônios lesados. Bom, a neuroplasticidade e a aprendizagem estão diretamente relacionados. Então, nosso foco de estudo, nosso campo de estudo aqui neste vídeo, nesse conteúdo do curso, é falar sobre a aprendizagem, como esse cérebro aprende, como ele é estimulado, o que a gente pode fazer para estimular esse cérebro que a criança aprenda de uma maneira significativa, tá certo? Bom, você sabe o que acontece no cérebro quando aprendemos? Né? O que ocorre, como esse cérebro se manifesta? A gente aprendeu basicamente sobre as áreas cerebrais, né, e sobre os tipos de memória. Lembram no vídeo anterior que eu falei sobre as memórias de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo, né, os sentidos, como a gente absorve esse conteúdo, tá? Bom, toda vez que adquirimos um novo aprendizado, o cérebro fica encarregado de armazenar as informações importantes. Olha que legal! Isso ocorre de modo em que elas possam ser utilizadas pelo indivíduo quando necessário. Assim, novas vivências e conhecimentos fazem com que o cérebro crie vias neurais, que são os caminhos percorridos entre os neurônios pelas sinapses. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês, né, o neurônio, o axônio, as sinapses, o desenho bonitinho para vocês observarem como ocorre essa neuroplasticidade, certo? Bom, a cada aprendizado ou vivência enriquecedora, a comunicação entre os neurônios fica mais forte e eficiente. Por isso, novamente, repito, a importância do estímulo. Bom, temos aí os fundamentos para essa neuroplasticidade. A gente vai conhecer esses 7 fundamentos, tá? Elencados por Michael Merhint no livro Soft Writing: How the Nice Science of Brain Plasticity Can Change Your Life. Bom, a mudança está limitada a situações em que o cérebro está interessado em fazer
Olha que coisa interessante. Lembra lá no vídeo anterior que eu falei sobre o desejo de aprendizagem, sobre esse cérebro ele ser seletivo, por ele escolher o que ele quer aprender, o que ele vai armazenar? Olha os fundamentos da neuroplasticidade aparecendo aí, apresentando, né? Como que essa mudança está ligada diretamente ao que esse cérebro se interessa em aprender. Tá vendo? Então vamos lá, ou seja, você precisa estar engajado e comprometido com elas. Quanto mais tentamos, mais motivados e alertas ficamos. E quanto melhor ou pior for o resultado, maior é a mudança. Então a gente tem um termo assim, errando que se aprende. É assim, né? Então, enquanto mais, né, a gente ou errar ou acertar, enquanto mais a gente errar, vamos falar pelo erro, a gente tenta resultar na melhoria desse aprendizado. Então a gente vai tentando lapidar isso para que a gente acerte posteriormente, correto? Bom, o que realmente muda no cérebro é a força dessas conexões, né, dos neurônios em conjunto. Isso significa que quanto mais você pratica algo, maior a capacidade de mudança. Vou falar duas coisas básicas. Uma sobre aprendizagem escolar, tá? Os conteúdos didáticos. Quando o professor passa um exercício de fixação, ele dá uma disciplina, uma matéria nova para esse aluno. Esse aluno aprende essa matéria nesse dia. E aí ele passa um exercício de fixação. Geralmente a aula dele vai ser na outra semana, isso já no Fundamental 2, tá? Vamos falar um pouquinho mais à frente. E aí esse aluno, geralmente, por conta da falta de rotina de estudo e falta de disciplina para estudar, ele vai fazer esse dever um dia antes de entregar, né? Ele não faz no dia que ele aprendeu. Então isso vão se perdendo conteúdos básicos necessários para a aprendizagem. Então o que é importante? Quando se foi criado exercícios de fixação, é justamente entendendo da neurociência. É entender que esse cérebro, ele precisa repetir várias vezes para que ele aprenda. Tá certo? Então assim, basicamente é necessário que entrou em contato com um conteúdo novo, repita várias vezes para que se aprenda, objetivando sempre não só a decoreba, mas o entendimento do conteúdo, certo? Bom, e vamos falar agora do instrumento, né? Quando uma pessoa aprende as notas básicas de um instrumento musical, vamos colocar aqui o violão. Aprendeu lá as notas básicas, enfim, ele precisa treinar as batidas, os movimentos, para que ele basicamente treine várias vezes para que saia um som, né, dentro de uma normalidade, digamos assim. Então, esse cérebro ele precisa treinar, tá, para que o sujeito aprenda de uma maneira significativa. Bom, alterações nas conexões conduzidas pelo aprendizado aumentam a cooperação entre as células cerebrais, o que é essencial para aumentar a confiabilidade no desempenho. O cérebro fortalece conexões entre grupos de neurônios que representam momentos separados de atividades sucessivas, permitindo ao cérebro prever o que vem a seguir. Mudanças iniciais são apenas temporárias, elas só se tornam permanentes quando o cérebro julga os seus resultados. O cérebro muda por ensaios mentais, do mesmo modo que com os mesmos processos se controlam as mudanças adquiridas por interações no mundo externo. Portanto, a imaginação e a memória são extremamente úteis, né? Então, é trabalhar com essa memória, trabalhar com o processo criativo, trabalhar com estímulo sempre para que esse cérebro aprenda de uma maneira ideal e significativa, né? Mas que maneira ideal é essa, Gisele, que você tanto fala? Essa aprendizagem ideal, essa aprendizagem significativa, é quando o sujeito entra em contato com a aprendizagem, né? Recebe através dos seus sentidos, de todos os seus sentidos aptos. Não estou falando com uma pessoa com deficiência, estou falando com uma pessoa sem deficiência. Então, ela entra em contato através da aprendizagem através desses sentidos. E aí, ela absorve essas informações, categoriza, processa e expõe essas informações, correto? Então, quando isso ocorre, geralmente há memorização.
quando isso ocorre de uma maneira ideal. Então, quando a gente fala em aprendizagem ideal e significativa, é quando esse sujeito entende, assimila o conteúdo e a reproduz de uma forma correta. Tá? Bom, temos aí dicas para serem trabalhadas com esse cérebro para estimular a aprendizagem. O que a gente tem que fazer para a gente aprender de uma forma melhor, de uma forma sucinta, uma forma categórica, né? Que vai trazer ao nosso cérebro uma produtividade melhor. Bom, temos aí primeiramente exercícios físicos, né? Eu sei que é muito difícil nos dias atuais a gente praticar exercícios físicos, mas o mais básico que seja, pode ser em casa, pode ser em qualquer local, um exercício básico de alongamento, de respiração, é ideal para a gente ativar as nossas sinapses aí e ativar o nosso cérebro, tá? Bom, hábitos alimentares, pois é. Né? Tem estudos científicos aí sobre os tipos de comida, até para pessoas portadoras de TDAH, né? Pessoas que não podem consumir certos tipos de alimentos. Então, assim, de uma maneira geral, esses tipos de alimentos também interferem no processo de aprendizagem, não só de quem possui TDAH, mas como outras pessoas. Né? Vamos lá. Refrigerantes, alimentos com corantes, né? Alimentos gordurosos, enfim, todos esses tipos de alimentos que a gente sabe que a gente adora, né? Os hambúrgueres, refrigerantes, as batatas, são deliciosos, mas a gente tem que ter uma certa regularidade em consumir esses alimentos, porque tudo em excesso faz mal, né? Seja água em excesso, seja comida em excesso, então tudo em excesso faz mal. Então a gente tem que ter um equilíbrio alimentar. Não estou falando para todo mundo fazer uma dieta rigorosa, não é isso, tá? É ter um equilíbrio alimentar para que esse cérebro ele esteja em comum acordo com o nosso corpo, né? E que esses neurônios possam funcionar de uma maneira bem produtiva. Bom, sono. Nossa, vamos falar de sono. Sono aí é um mito de muitas pessoas, né? Por quê? Geralmente um adulto ele necessita dormir 8 horas diárias de sono. E aí, geralmente, por conta de ansiedade, de estresse, né? Ou de uso excessivo, de mídias sociais como celular, como computadores, como televisão, né? E isso acaba que diminui a nossa produtividade do sono. Então a gente precisa dormir 8 horas, o nosso cérebro precisa dessa pausa, ele precisa descansar no mínimo 8 horas. Ah, Gisele, mas eu durmo 4 horas e me sinto bem. Tá, mas isso posteriormente pode ocorrer algum danozinho, né? Esse corpo aí, ele precisa, seu metabolismo precisa, seu cérebro também, desse off, né? Dessa pausa, desse stand-by aí no seu cérebro para que ele processe e armazene as informações, tá? Bom, outra dica são leituras, né? Maravilhoso para qualquer idade, né? A criança estimula seu lado imaginário, seu processo criativo, o adulto também, a sua linguagem, o seu vocábulo, sua articulação vocabular. Então, isso está formando nossas novas sinapses, né? Está ocorrendo aí a neuroplasticidade. E os jogos? Ah, Gisele, mas os jogos de computador, né? Os jogos eletrônicos, os jogos por celular, o que você me diz disso? Bom, vamos lá. Como eu falei, tudo em excesso faz mal, né? Os jogos aí pelo computador, pelas mídias, os jogos através de celular são bons até certa quantidade. Passou de um horário muito excessivo, isso já torna um transtorno, uma doença, né? Então não pode, tanto para jogos quanto até os usos de smartphones, enfim. Então a gente tem que controlar esse uso das mídias, ok? Os jogos de tabuleiro, claro, são maravilhosos, levantam a bandeira para o lúdico, para o sensorial, para o motor, para o cognitivo, de forma sinestésica, né? Então vamos utilizar os jogos de tabuleiro como estímulos para esse cérebro. Temos vários jogos aí que a gente possa trabalhar
com estímulo, tem jogos que a pessoa possa jogar sozinha, né? E tem jogos de dupla, de grupos, enfim. Então, posteriormente, eu vou fazer um vídeo sobre jogos e os estímulos deles, né? Como que eles estimulam lá na função executiva que foi falado lá no outro vídeo, correto? Então, se atentem à questão dos jogos. Não é chegar numa loja, comprar um jogo sem saber o objetivo pelo qual você quer utilizar esse jogo, tá certo? Bom, trabalhar o corpo em ambos os lados. O que eu falo trabalhar o corpo em ambos os lados? Nós temos a mão esquerda, a mão direita, né? A gente, geralmente, quem é destro faz tudo com a mão direita. E quem é canhoto faz tudo com a mão esquerda. Vamos brincar de trocar? Né? Vamos tentar, por exemplo, eu sou destra. Então, eu tento ao máximo utilizar a minha mão esquerda para fazer certas coisas. Né? Uma brincadeira. Olha, uma brincadeira muito interessante que eu fiz até nessa semana foi uma brincadeira de bolinha. Jogando a bolinha e pegando. Uma brincadeira simples, né? Que qualquer pessoa aí possa fazer. Então, geralmente, como eu sou destra, basicamente eu ia jogar com a mão direita e ia pegar com a mão direita ou com as duas mãos. Mas não, o que eu fiz? Jogava com a mão esquerda, pegava com a mão esquerda. Jogava com a mão esquerda, pegava com a mão esquerda. E assim, basicamente, outras coisas. Utensílios de cozinha, beber uma água, né? Tentar mexer no cabelo com a mão esquerda. Então, assim, articular, vocês possam observar aqui que eu estou articulando mais com a mão esquerda. Então, é tentar articular mais o outro lado motor para que a gente forme aí novas conexões e a gente tenha aí essa boa atividade do cérebro. Bom, e promover a troca de ideias. O que é promover essa troca de ideias? É a conversa, é o diálogo, né? É a troca de conteúdos, qualquer um conteúdo, tá certo? Então, assim, convido vocês a ver o primeiro vídeo para entender mais um pouquinho esse segundo vídeo, tá? E temos aí a referência bibliográfica. Posteriormente vou postar alguns livros, né? O nome de alguns livros que vocês possam se aprofundar mais no conteúdo de neurociências e neuroplasticidade e fazer uma imersão aí nesse cérebro para entender como que ele aprende e como que a gente pode estimular esse cérebro de uma maneira produtiva e criativa, tá certo? Bom estudo, mais uma vez, obrigada!